Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto da página Liberalismo Brazuca, mais uma vez repercutindo essa situação lamentável que o governo do PT vem protagonizando de uma verdadeira guerra narrativa contra o Banco Central e principalmente contra a autonomia do Banco Central e a gestão do seu atual presidente Roberto Campos Neto. É o texto O Populismo contra a Autonomia do Banco Central. Evidentemente, nós não podemos responsabilizar nada além do populismo e da demagogia do PT e do presidente Lula por essas investidas, que vêm sendo compartilhadas pelos ministros do governo, pelos seus subordinados diretos. Todos vêm fazendo um grande esforço para culpar o Banco Central pela inflação, pela situação do país, e já estão se antecipando às incapacidades que as suas supostas soluções econômicas têm de solucionar e de equacionar os nossos problemas. Então, é uma antecipação do choro, culpando um inimigo imaginário, que seria o neoliberalismo do Banco Central, sabotando o desenvolvimento da potência brasileira, que seria produzida pelo governo social maravilhoso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Populistas também são muitos dos alarmistas ecológicos. E nessa toada vai o artigo do historiador alemão Rainer Zitelmann, A Grande Falácia da Economia Ecológica. Segundo o historiador Rainer Zitelmann, os demagogos da economia ecológica condenam o capitalismo e defendem, em seu lugar, não propriamente o socialismo, tal como ortodoxamente entendido numa perspectiva marxista-leninista, mas a economia planejada. Ao contrário do socialismo clássico, em uma economia planejada, as empresas não são nacionalizadas, estatizadas. Elas podem permanecer em mãos privadas, tendo um proprietário privado, mas é o Estado que especifica precisamente o que e quanto é produzido. O maior erro que os defensores da economia planejada sempre cometeram foi acreditar na ilusão de que uma ordem econômica poderia ser planejada no papel, que um autor poderia se sentar em uma mesa e criar a ordem econômica ideal. Sob o pretexto de proteger a natureza, medidas cada vez mais centralizadoras e intrusivas na dinâmica espontânea da atividade empresarial vêm sendo tomadas ou sustentadas por ativistas. E é isto que o Rainer está criticando no seu artigo. E nós voltamos à discussão sobre a dinâmica econômica brasileira, sobre a formação dos juros, tema que o PT vem explorando para responsabilizar Roberto Campos Neto pela situação atual do país. Um artigo do Luan Sperandio. Por que os juros são tão altos no Brasil e como reduzi-los? Primeiro, o Luan diz que é verdade que os juros cobrados no nosso país são muito maiores do que na maior parte do mundo. Quando um banco empresta dinheiro a alguém, cobra uma taxa por esse empréstimo. É a dinâmica natural do juro. Essa taxa, naturalmente, será superior à taxa de captação, senão o banco não ganha nada. Essa diferença é denominada de spread bancário. Quanto maior, maiores os juros no país. O Brasil tem o segundo maior spread bancário do mundo, perdendo somente para Madagascar. É o que mostrou uma comparação internacional feita por pesquisadores do IBRE da FGV. Contudo, os juros finais cobrados representam outros custos que compõem o spread bancário. O principal componente é a inadimplência, 55%, seguida dos lucros dos bancos, 23%, impostos, 16%, e custos administrativos, 4%. É o que mostrou o relatório de 2017 do Banco Central. Nesse sentido, uma possível explicação, diz Luan, para não haver uma queda expressiva desses spreads no Brasil, mesmo quando a taxa Selic atingiu a mínima histórica de 2%, é o fato de que há entraves institucionais para a redução do spread, como a dificuldade de retomada das garantias. Trazer maior celeridade ao hoje moroso judiciário brasileiro e desburocratizar o processo de execução civil, incluindo a penhora e execução de bens, é fundamental para a redução do spread. Resolver esses problemas ajudaria no desenvolvimento econômico do país, ao ajudar também na tomada de crédito para financiar investimentos em grandes projetos. Contudo, vale ressaltar que essa questão também é moral.
Afinal, um país em que quem dá calote é premiado não pode ser considerado moral, ético e sério. Por falar em dramas do Brasil, nós temos um texto sobre o cenário judicial, a ameaça à liberdade de expressão, à liberdade individual, um texto do Igor Damush, Guerra nos Tribunais, a tempestade em formação. Diz o Igor, este é o cenário. São 15 processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, número que cresceu exponencialmente desde o famigerado dia 8 de janeiro de 2023, com as invasões, as depredações na Praça dos Três Poderes. Desses 15 processos, 10 são inquéritos, 5 são petições de parlamentares de esquerda pedindo prisão ou alguma medida cautelar de alguém, 7 são sigilosos, o que demanda que, para conhecer o conteúdo, é preciso que um advogado com procuração de alguma parte faça esse pedido. 4 são físicos e não eletrônicos, o que tem feito com que mesmo os advogados com procuração não tenham tido acesso a todo o conteúdo dos inquéritos, ou seja, muita gente está sendo investigada e não sabe ainda. Um alerta, o artigo, mostrando esse cenário, para a importância de nós prepararmos forças no direito, juristas efetivos dedicados à ação para reagir às perseguições judiciárias que virão. Um texto bem duro do Igor, mostrando que a direita como um todo está despreparada para o conflito que já veio. Não é nem dizer que virá, ele já veio. Agora, por falar em Praça dos Três Poderes, em Brasília, um artigo novamente do Luan Sperandio, Como ganhar muito dinheiro em Brasília. O texto vai dizer que a cidade é artificial, pelo clima seco, a respiração também é artificial, é necessário usar um spray nasal com soro. Para ganhar dinheiro também é artificial. Basta fazer lobby no Congresso Nacional e obter uma lei que garanta para o seu segmento econômico uma reserva de mercado ou obter crédito subsidiado pelo poder público. Portanto, para ganhar dinheiro em Brasília é relativamente fácil. Basta investir em uma boa equipe de relações governamentais. Você e seu segmento econômico podem ser muito beneficiados, bancados às custas dos pagadores de impostos, cujos interesses estão difusos na sociedade e possuem baixo poder de mobilização contra um lobby bem coordenado. É aquela coisa das minorias barulhentas e organizadas que acabam conquistando mais resultados do que as maiorias desorganizadas e difusas. Também do Luan Sperandio, não adianta ser bom, precisa parecer bom. Diz o Luan que a crença social em que o conteúdo é a essência de tudo, que deveríamos olhar um livro além da capa, socialmente ela acaba se provando falsa. Conforme o experimento, a estética e a forma podem ter um peso enorme, até maior do que o mérito. De nada adianta o quão bom tecnicamente a pessoa é se ela não parece bom. O serviço é se ele não parece bom. Um corte de cabelo, as roupas usadas, o comportamento pessoal e a estética transmitida em redes sociais são elementos intangíveis, mas que podem garantir boa reputação para um indivíduo, renda e prestígio social, além de retornos monetários. A mesma análise vale para empresas. A reputação é fundamental para manter a boa imagem frente aos clientes e se conectar ao público-alvo. Não à toa, cada vez mais, elas investem em iniciativas dentro do contexto de ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, que é uma coisa que muitos liberais vêm criticando, até aqui no nosso Instituto Liberal. O Luan traz aí uma abordagem que mostra que existe um motivo para que isso esteja chamando a atenção nos dias de hoje. Independentemente de se considerar justo, moral ou ético, a verdade é que o mundo não valoriza quem é bom se não parecer bom. É uma análise de como as coisas funcionam na prática, goste-se disso ou não. Na liderança do nosso IL Flash de hoje, um texto do Gabriel Wilhan sobre a eleição da presidência do Senado. Tornou-se ainda menos provável que tenhamos uma resposta aos arroubos do judiciário no Senado. Bem, muitos ditos liberais, mas que diziam que tem nojo do Bolsonaro, defendiam que Rogério Marinho, que competia pelo campo bolsonarista e antipetista, não deveria ser eleito presidente do Senado, que valeria a pena reeleger Rodrigo Pacheco. O Gabriel Wilhans tenta mostrar, ele que sempre foi um articulista bastante duro nas suas críticas ao governo Bolsonaro, contra o bolsonarismo, contra o Bolsonaro, ele vem dizer que a eleição de Rogério Marinho era pragmaticamente oportuna para que houvesse um contrapeso no Senado Federal que facilitasse reações, por exemplo, ao autoritarismo que vem sendo provocado pelo Poder Judiciário, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal.
Rodrigo Pacheco é subserviente ao PT, já está subserviente ao PT, foi o candidato de Lula, e dele se pode esperar apenas o mesmo ímpeto que vem tendo até agora para reagir a roubos do judiciário. Nenhum. Então, a situação tornou mais difícil para a liberdade no país reagir a esse autoritarismo. Mas não podemos desistir, a nossa luta há de continuar enquanto estivermos aqui de pé. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.